Graça e paz, amado irmão, amada irmã. Estamos começando mais uma semana e eu quero novamente dizer para você algo que você está cansado de ouvir, mas sempre você tem que saber: Jesus ama você. Querido, querida, vamos começar uma série nova com o título O Fantasma da Dúvida. Quantas vezes a dúvida paira na nossa vida de uma forma como um fantasma, colocando medo sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. E o texto que nós vamos estudar hoje está lá em Marcos, capítulo 9, que vai falar sobre a história de um pai que estava desesperado, pois o seu filho estava sofrendo por conta de espíritos imundos ali. E aquele pai, ele leva o seu filho para os discípulos de Jesus. No versículo 20 você vai ver isso dali. E ali aquele menino, ele começa a se debater ali. E Jesus, ele pergunta para o pai do menino quanto tempo aquilo ali estava acontecendo na vida daquele menino. E o pai diz que desde que ele era pequeno. Então, o pai, totalmente desesperado, porque ele já tinha pedido para que os discípulos de Jesus pudessem fazer um milagre sobre a vida do filho dele e os discípulos não conseguiram. Então, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, tenha misericórdia de nós, ajude-nos se puder. Então, foram 3 frases que ele falou para Jesus. 2 ele acertou, e talvez se ele terminasse na segunda, ele não tinha sido chamado a atenção. Mas a última palavra e a menor tem um conteúdo muito forte, principalmente quando a gente passa isso para Jesus, se puder. Porque quando a gente chega para Jesus e diz assim: Jesus, faz algo para nós, se puder, é porque estamos duvidando, no mínimo, do poder de Deus. Então Jesus, ele chega para aquele homem e pergunta para aquele homem: se puder, pois saiba que tudo é possível para aquele que crê. E naquele mesmo instante, a palavra de Deus nos ensina que aquele pai chega para Jesus assim: Jesus, eu creio. Mas antes de você fazer um milagre, me ajude a superar nessas minhas dúvidas, nessa minha incredulidade. Então, você vai ver que o maior problema, o maior fantasma, o maior espírito ali que acometia a vida daquele pai não era por conta do problema do filho, e sim por conta das dúvidas que ele tinha do poder de Deus. Claro que esse homem ele teve diversas frustrações, através da medicina, através dos próprios discípulos, e ninguém ali conseguiu resolver a situação dele. Mas Jesus sim conseguiu resolver a situação dele. Então, não importa as tuas experiências, não importa o tempo, não importa nada. O que é mais importante é que nunca duvide de Deus. Porque Ele sempre pode, porque Ele tem poder. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso na sua vida. Então faça como esse homem. Jesus, me ajude primeiro. Em vez de me ajudar nesse problema que eu estou pedindo, me ajude na minha incredulidade. Para que eu volte a crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo do que eu peço ou daquilo do que eu penso. Então que em nome de Jesus você possa compartilhar essa palavra, esse início de série, e que você possa meditar também nesse louvor, em nome de Jesus. Amém. Escutas quando clamo,
Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de